De volta para o segundo tempo do nosso bate-papo aqui com Everton Giovanella, um jogador de grande destaque na sua carreira e hoje empresário aqui em Lajeado, dirigente do Lajadense. Nós estamos com o Elton aqui nos bastidores e as coisas que eu deixo passar da nossa parceria aí dos 40 anos, ele entra e arruma, né? Faz favor, Elton, tu quer saber de um jogo específico? Eu queria saber aquela história do jogo que ele ganhou de 1-0 lá em Caxias. Em Caxias, que salvou o Lajadense do rebaixamento. Ele lembra, ele tinha 16 anos. Eu lembro. Ele disse que era um gravetinho. Eu lembro. Era só o pau da rabiola. Não, foi um jogo incrível, assim, porque eu me lembro, um frio, tinha chovido. É um dos que te Marcou muito no meu começo, né? Era um frio, assim, indescritível. Eu me lembro que o meu falecido pai, né, levou uma garrafa de cachaça. Gente, na época era cachaça. O vestiário para o pessoal se aquecer, para os atletas aquecerem. Antes de entrar em campo, eles deram um golinho para cada um para aquecer, porque era muito frio. E nós precisávamos ganhar, a gente precisava ganhar para se salvar. E eu me lembro que começou o jogo. E era o Caxias. Sim, era o Caxias, não, gente. Juventude. Pior mais ainda. Ó, tu tá atrapalhando. Tô atrapalhando. É só o Elton que tá fazendo a pergunta agora. Não, porque eu acho que ele nem tomou cachaça que não podia, porque não era cachaça, era graspa. Era graspa. Eu tava junto. Era graspa. Era graspa. Melhor ainda, porque graspa... Eu sei que era muito forte, mas eu não tomei porque... Porque tu era uma criança, Não, né? era de menor. De menor ele não tomou 16 anos. Aí eu sei que começou o jogo e era um bombardeio e o falecido Celso, né, nosso goleiro, pegando tudo e eu só pensava, eu estava no banco, eu só pensava, não tem como aguentar isso aqui. E chute para cá, e chute para lá, e o Celso defendendo, terminou o primeiro tempo 0-0. E foi pro segundo tempo, foi se desenrolando, e eu me lembro que eu só pensava, tomara que eu não precise entrar. Mas foi só eu pensar isso que o Machado caiu ponta esquerda. Como é que ele dizia? Vamos, guri! Eu era ponta esquerda na época, e ele falou, vamos, guri! Eu, vamos, guri! Tu! Fui aquecer. Ele era lá da fronteira, ele falava assim, né? Entrei, eu não tinha nem chuteira. Não tinha, minha chuteira era de trava de borracha, né? Nunca tinha usado alumínio na minha vida. Entrei com a chuteira de trava de borracha no outro lado. O lateral direito, o Elton vai se lembrar, era o Paulão, que depois foi pro Marcão, que era do Glória, foi pro Juventude e depois foi pro Inter, Porto Alegre. Ele era muito forte, acho que era Paulão. Era um armário, o cara era muito forte. E aí o senhor Gilberto disse, tu não pode deixar ele passar. Porque o cara ia toda hora no fundo e cruzar. Eu me enfiei lá no lado lá de lateral esquerdo. Era 2 laterais esquerdos no jogo. E aí eu sei que foi decorrendo o jogo e o Juventude não conseguia, o campo foi ficando cada vez pior, começou a ficar impraticável. Isso foi bom para nós, quem defende é melhor, né? E aí uma bola lá, uma escapada que a gente teve, a bola veio para mim, eu me lembro como se fosse hoje, assim, a bola veio para mim e eu fui me desfazer da bola, na verdade. E meti para frente, caiu no pé do Roberto. E o Roberto dominou e conduziu um pouquinho e aí também não tinha muito o que fazer, chegou perto da entrada da área e ele deu um bico, mas deu um bico. A bola foi reto no canto do gol. Minha nossa. Isso estava terminando o jogo. Minha nossa. Foi algo assim, eu acho que Deus aquele dia disse, vai começar a tua carreira aí. Porque se não ganha, a história teria sido diferente. O Elton lembrou bem, a graspa, né, tudo que envolveu aquele jogo, para que depois o Everton em 91 acabasse fazendo parte do grupo principal. Se fosse na segunda divisão. Mais um monte de meninos, né, o Enio, o Evandro, o Vandeco, o Luiz Fernando, o Gelson, vou esquecer uns o Nico era o velho. O Nico era o velho. O Nico tinha 28 anos e era considerado era o velho. O nosso nono. O velho do grupo. Então é impressionante, é mais ou menos o que hoje acontece, né? Então foi bem lembrado essa história, é muito bonita. Que bacana, olha só, um cara que tem uma trajetória no futebol mundial, futebol espanhol, futebol de Portugal, marcar um jogo em Caxias do Sul, na neve, no barro. Isso é muito bacana, isso são histórias que ficam, né? Não essas adianta. Essas ficam. E o Everton da volta,
A família também concordou em voltar, a Fábio também estava querendo voltar por causa da família. Nós tivemos um maior problema com o Luca, né? A Helena sabe bem, né? A Helena acompanhou aí muito a trajetória do Luca como menino, né? Como criança ainda. Mas você foi um menino muito maduro, gostava de falar sempre com pessoas mais de idade. Ele sempre foi precoce. Ele relutou bastante em voltar, a Helena sabe, né? Tanto é que algumas vezes ele quis voltar para lá, né? A maior dificuldade eu acho que foi com ele. A Duda era menorzinha. Já mais fácil. Mas o Luca é apaixonado pelo Brasil hoje, né? É que o calor humano brasileiro é diferente do europeu, né? Para algumas coisas o Brasil é indescritível, né? O bom que é aqui, né? E nós vivemos uma região boa, né? O Rio Grande do Sul aqui, o Vale do Taquari são muito bons. Nossa. Né? Bom, olha o que Lajeado virou, né? Vamos falar a todos os níveis, inclusive, né? A gente dá, mas aqui não acontece muita coisa ruim, né? Tivemos as enchentes, claro, tivemos a pandemia. Isso é uma coisa da natureza, né? Mas é a natureza. Agora, não tem muitas coisas de assalto toda hora, sequestro. Tu ainda morte, pode sair na rua. Tu sai na rua, é uma cidade próspera, né? Então, isso ajudou bastante. Mas a maior dificuldade, eu acho que foi essa, porque a gente estava, né? Depois que a gente começou a pensar em voltar, então a gente começou a se preparar também para isso. Eu tinha uma coisa que eu tinha certeza, que era uma coisa minha, que eu não jogaria mais no Brasil. Porque... Quando tu saísse da Europa, tu saiu com a carreira... Que idade tu tinha? Eu tinha 38. Dava para jogar ainda? Dava para jogar uns 2 aninhos, dava. Mas o que eu avaliei, assim, eu via que todos os atletas que eles iam e voltavam, eles não conseguiam, a dificuldade maior que era? Era física, né? Por causa de viagens, jogos, treinos, é muito complicado no Brasil. Mas muita viagem segue longa. Até hoje. Até hoje segue. Então é difícil de vir um atleta para cá, ele vai precisar, se ele vier mais jovem, ele consegue. Mas com uma idade já avançada, olha, eu não sei se deve ter algum aí que é fenômeno. Foi por exemplo, o Zé Roberto, que teve no Grêmio, jogou até os 40 e tal, mas ele voltou um pouco antes até. Mas, enfim, é um exemplo que dá para dar. Mas a grande maioria sofreu. Então eu pensei, já joguei o suficiente, eu já tinha feito o que eu achava que precisava fazer. Já estava também, psicologicamente, a questão das viagens e muito hotel, já me cansava bastante. 38 eu parei bem, não tive problema em ter parado. Né? Eu não considero que... eu considero que eu estava preparado para encerrar, então foi bom, foi suave assim. Tem algum vínculo que tu deixaste lá na Europa, que te leva aí para lá de vez em quando? Tu deixaste alguma... Tem as amizades, tem muitos amigos lá, a minha cunhada, a irmã da Fabiane, da minha esposa, mora lá, vive lá, então a gente tem os vínculos dos amigos. E os teus filhos são espanhóis, né? E os filhos são espanhóis, quer dizer, eu também sou espanhol, a Fabiane também é espanhola. Sim, vocês a gente foi por adoção. Cidadania, né? Cidadania, cidadania. Então, junta tudo, a gente tem bastante vínculo lá ainda. E o Everton voltou para o Brasil sabendo que não ia mais jogar, mas que era um caminho natural seguir no esporte. Isso aí. Né? Como dirigente. Eu vou te ser bem sincero, quando eu voltei, eu quando estava lá, costumava ajudar o Laurizinho, nosso Laurizinho, o Lauri Dulles, de vez em quando ligava chorando, a gente dava um jeito de dar uma mão, né? Então isso sempre ficou o Lajadense sempre foi algo que que era diferente para mim, né? E quando eu voltei, na verdade eu queria dar um tempo, né? Vamos curtir um pouco, se ajeitar. Daí apareceu o seu Nilson Giovanella, né? Aquele doido empreendedor. Reabriu o Lajadense, mas ele queria que eu jogasse. Sim, ele me chamou. Um dia você pode chamar ele para fazer, vai ser legal entrevistar ele aqui também. O Nilson tem histórias fantásticas da vida dele, do futebol, né? E aí eu disse, não, Nilson, vai jogar. Não dá para mim jogar, não dá, mas e eu acredito que até podia ser que ia ser bom na época, né? Mas acabei tirando da cabeça dele, eu disse, não, eu te ajudo fora então. Vamos montar aí um grupo e vamos reabrir o clube, então, se tu quer reabrir mesmo. E ele realmente estava empolgado em reabrir o clube. E aconteceu. Aí... Só para entender, o clube estava parado? O clube estava parado na época, não estava jogando, né? Não jogava. Não estava jogando. Quanto tempo? Graças ao Darley Christie, ele ficou aberto, né?
O clube estava com Sim. um montão de problemas, tanto é que a grande questionamento, por que venderam o Florestal? Não Que mais era o que fazer. inviável. Não tinha mais o que fazer. Ele estava completamente Se inviável. chegou a cogitar de fazer agora o que vai ser feito lá, né? O pessoal vai fazer um centro comercial, uma coisa assim, parece, né? Um supermercado grande vai abrir lá, fazer lojas embaixo e tal. Mas não tinha recursos. Eu não ia bancar tudo isso. Tu tá falando aqui no velho. O velho Florestal. Porque chegou a se questionar por que venderam. Porque muita gente questiona hoje alguém. Hoje ainda, sim. Era enorme a dívida, isso né? era uma coisa, na época era grande, não tinha como. Vivia leilão. Cada 2, 3 meses era um leilão. Então se fez porque realmente para deixar aberto e funcionando, tinha que se tomar algumas atitudes. E na hora, daqui a pouco, sim, pode ser que faltou um pouco de tempo e de pensar um pouco mais em ir para um lugar mais perto. Pode ser que sim. Mas na época e no momento, o lugar mais próximo que se encontrou, uma área grande, foi aquele lá. Então, mas vocês vão ver que daqui a pouco o lá vai estar habitável. Totalmente habitável. Sim. Já não tinha nada ali ao redor. Porque vocês vão, se vocês forem lá para trás, nas áreas que tem lá, são todos amigos nossos aí que têm áreas compradas lá. Tem empreendedores que compraram áreas lá, vai sair loteamento para todo mundo. E já encheu de empresas ali perto, umas coisas que não tinha. Né? Vai ficar não tem para onde crescer. Vai ter que crescer para os lados que Lajado tá então, muito compacto, né? Mas foi isso. Voltando lá ao assunto, eu sabia que isso ia acontecer, né? Não tão rápido, mas sabia que isso ia acontecer. Mas tu já voltou pé quente. Mas tu não te preparou para trabalhar com futebol no clube, não? Não. Tu te preparou para... O treinador tu nunca pensou? Não. Nunca pensei em ser treinador. Não tenho essa capacidade. É? Não acho que tenho essa capacidade. Olha. Não tenho a capacidade de ter 25 e deixar 11 só no campo e não botar os outros. Muito bonzinho. E não pode ser bonzinho. Eu ia me atrapalhar completamente. Não pode ser bonzinho. Não, eu ia me atrapalhar. Né? Então, tem que ter capacidade de gestão muito grande para ser treinador. O Gelson tem, né? Tem. O Serginho tem, esse pessoal tem. O Gelson tá na veia e o Serginho O Serginho é o Renato Gaúcho do Lajadense? Olha... Eu estou fazendo pergunta de seguidores que me escrevem às vezes. Pergunta lá pro Serginho se ele é o Renato Gaúcho. Eu acho que não. Eu acho que o Serginho é o Roger do Lajadense. Não vamos falar por causa de cor, tá? Pelo amor de Deus, né? O Serginho sabe. Mas é porque o Gelson tem uma história maior com o Lajadense, né? O Gelson tem uma história de... O Serginho veio depois, como o Gelson começou... Não, eles querem dizer assim, ó. Na administração? O Renato se metia em tudo. Não, Gaúcho. Aí é os dois. Os dois ajudam muito. Ajudam bastante. Tanto o Gelson chegava às 7h30 da manhã, ele chegava no clube. O Gelson, se precisasse cortar grama, ele cortava, se precisasse buscar verdura no tomateiro, lá no nosso amigo Balma lá, ele vai. Assim como o Serginho, mas o Gelson ainda é pior no bom sentido. Sim. São os caras que amam o clube. Eu te entendi a pergunta, Eu achei que eles estavam fazendo comparação. Não. E outra coisa... Mas os dois. Os atos deles. Os dois. É amor, eles têm muito amor pelo... Outra coisa que o Gelson e o Serginho têm, a oratória. Sim. Cara, esses caras falando... Olha, o Serginho aí na abertura de temporada lá, no que foi lá no Tonho, minha nossa. E o Gelson também tem isso. E o Gelson já tinha e ele evoluiu muito. O Gelson aprendeu, evoluiu muito. E com essa frase aqui, eu já vou encerrando o segundo tempo do nosso bate-papo aqui maravilhoso, saindo histórias maravilhosas aqui com Everton Giovanella. Obrigado, Black Sistema de Segurança, por apoiar o nosso espaço. Nós voltamos em seguidinho.